Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cibele, sou confeiteira, especialista em bolos altos, elegantes, estruturados e muito lucrativos, e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar dos principais erros na hora de se fazer um bolo. De regra geral, fazer um bolo é muito fácil, né? Desde que você tenha bons ingredientes e que você respeite as regras, porque confeitaria é precisão. Então, para fazer um bolo, a gente precisa ser muito precisa, organizada e ter o planejamento. Aqui hoje eu vou falar de 9 erros super básicos que já aconteceram comigo e provavelmente acontece com você ou já aconteceu com você também. Tá bom? Fica comigo até o final que eu acho que a gente vai se identificar bastante. Trouxe hoje uma colinha aqui pra gente e eu acho que eu sempre bato nessa tecla. É em relação às medidas. Se vocês forem assistir os meus vídeos aqui, vocês vão ver que eu falo praticamente todas as vezes da balança digital ou a balança de precisão. Por quê? O que acontece? A maioria dos erros e o principal erro, na minha opinião, é exatamente na questão da medida. Por quê? Porque a gente pega uma receita e não obedece àquela medida. Não usa uma balança digital, usa xícaras medidoras que muitas vezes têm tamanhos diferentes. Já conversamos sobre isso. Tem medidas de 240, 200 gramas e 220 também. Então, fica atenta, tá bom? Não muda a medida. Se tá lá 360 gramas de açúcar, ele tem um motivo para estar nesse peso, tá bom? Então, esse para mim é o principal erro na hora da confecção de um bolo ou dentro de qualquer sobremesa dentro da confeitaria. A temperatura errada é outro fator assim que erra muito. Quando eu comecei a dar aula para as meninas da cozinha afetiva, eu percebia que o maior problema era exatamente a temperatura. O pré-aquecimento do forno, a temperatura do forno e a temperatura dos ingredientes. Às vezes, dentro da confeitaria, até a temperatura ambiente interfere. No bolo, eu vou te dizer assim, só se tiver muito frio. Por exemplo, você está fazendo um bolo e aí você vai tirar o bolo que está lá a 180 graus e a temperatura está muito fria, o que é raro, né? Uma cozinha tá fria. Pode ser, dependendo do método de preparo desse bolo, que esse bolo murche. Então, assim, a temperatura do forno, a temperatura dos ingredientes é muito importante. Para você e para mim também, que já tive um bolo ou um forno de casa, o forno de casa ele é muito sensível, então eu indico que você tenha um termômetro de forno. É a melhor forma de você saber exatamente como está a temperatura do seu forno, tá bom? Eu sou tão preocupada com temperatura de forno, porque eu já perdi bolo, eu já perdi produção, que dentro do meu forno de convecção eu também uso, às vezes, um termômetro de forno. O termômetro de forno eu vou te mostrar. Ele tá aqui, serve como decoração aqui também. O termômetro de forno é esse termômetrozinho aqui. Você coloca ele na grade do forno e ele vai te dizer a temperatura que está. Isso aqui é bem baratinho, tá? E a temperatura dos ingredientes, principalmente a questão dos ovos. Sabemos que muitas das vezes a gente coloca os ovos na geladeira, o que tá super correto. Quando a gente for usar esses ovos, eles precisam estar em temperatura ambiente. Por quê? Porque ele não se desenvolve bem se ele estiver gelado. O leite também precisa estar em temperatura ambiente. Ah, mas está gelado. Isso acontece comigo também. Coloca um pouquinho no forno micro-ondas para ele ficar na mesma temperatura do teu corpo, tá bom? A manteiga dá ruim se você for bater ela gelada, tá? Então presta atenção que esse para mim é o segundo erro mais cometido, em relação à temperatura. O terceiro erro é o uso de utensílios incorretos. O que é o uso de utensílios incorretos? Principalmente as formas de bolo. Eu tive muita experiência em relação à questão dos utensílios incorretos na hora de fazer o bolo com as meninas, pelo seguinte. Eu fazia lá um bolo de 3 ovos. E a maior dúvida que tinha é qual é a forma que eu uso. Claro que existe uma regrazinha para determinar qual o tamanho da forma, mas a prática é a melhor amiga sua. Tá? Então, isso é um erro. Por exemplo, você faz um bolo de 3 ovos e vai colocar
numa forma quadrada de 20 por 20, por exemplo, né? Ele não vai se desenvolver tão bem quanto em uma forma redonda de buraco no meio, de 20 centímetros de diâmetro. Então, cada bolo, ele se desenvolve de uma forma dentro de uma forma do tamanho correto. Então, presta muita atenção na forma que você vai usar, no tamanho dessa forma, tá? Por exemplo, se na receita está dizendo que é para você envolver os ingredientes com o fouet, tem que ser feito com o fouet. A função do fouet é diferente da função do espátula. Sibeli, o que é fouet? Fouet é isso aqui. Pronto. Isso aqui, ele serve para aerar, para colocar ar dentro do alimento, da preparação que a gente esteja fazendo, tá? Então, assim, muitas vezes, quando é espátula. Quando é fouet, tá? Então, assim, tem que ter muito, 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 muito cuidado em relação a isso. Em relação ao uso dos utensílios. Outro utensílio que é usado de forma errada é também as xícaras medidoras, né? Por exemplo, você quer fazer um bolo, aí eu te passo aqui, que não vai ser o caso do meu canal, mas assim, uma xícara de açúcar. Aí você pega aquela xícara da sua casa e vai usar a xícara da sua casa, que provavelmente deve estar medindo ali na faixa de 150 ml a 200 ml, tá? Que é o tamanho de uma xícara padrão dentro de casa. Só que eu estou usando uma xícara que é 240 ml, então isso vai dar errado. Então, assim, fica atenta ou atento em relação aos utensílios errados, ou então os utensílios certos, na verdade, quando tem dentro de uma receita. Outro problema que eu vejo muito, que é assim, nossa, eu vejo isso o tempo todo, é na hora de desenformar o bolo, tá? Porque assim, a gente aprendeu lá atrás com nossa vovozinha que era para esperar o bolo esfriar para depois a gente desenformar, porque elas tinham medo que o bolo quebrasse. E elas tinham medo com razão, sim senhor. Só que acontece, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, novas pessoas vão fazendo novas coisas. Então, a gente foi descobrir e foi entender que é melhor desenformar o bolo morno. Tá? O que é morno é quando você toca na forma e ele não te queima, que você consegue pegar. Por que isso? Para que o bolo, se você desenformar ele quente, ele pode quebrar se for um bolo fininho, tá? E se você desenformar ele frio, ele meio que gruda nas paredes da forma. Então, ele não vai querer, ele vai se ajeitar. E quando a gente usa o desmoldante, acontece dele murchar também, ele diminui de tamanho. Então, eu vejo muito problema em relação a desenformar o bolo, por conta de não saber qual é o momento certo de desenformar, tá bom? Então, o momento certo de desenformar é quando ele tá morno e não quando ele tá frio. Então, tenha cuidado em relação a isso. Um outro problema que acontece muito na hora de desenformar o bolo, é porque você usou a forma errada. Por exemplo, eu tenho uma forma trabalhada aqui, toda canelada. Dentro dessa forma, eu não posso colocar uma massa de método espumoso, porque com certeza na hora que eu for desenformar, ela não vai sair retinha. Então, nesse tipo de forma, ele tem que ser um bolo mais pesado, um de método cremoso e até do método direto, que é aquele onde leva gordura líquida, tá bom? A substituição errada dos ingredientes. Eu tenho muitas histórias para contar em relação à substituição. Eu nunca fui dessas, nunca fui de ficar substituindo. Porque eu acho assim que você tem que fazer o básico muito bem feito para depois você criar, tá? Por exemplo, se uma pessoa me dá uma receita e tá lá 1 litro de água, 1 litro de açúcar e 1 quilo de canela, eu vou fazer exatamente como ela me mandou, principalmente se eu tivesse no início. Depois eu vou sentir e aí eu vou mudar, eu vou colocar do meu jeito em cima da minha expertise. Mas, para quem está começando, se você pega uma receita, você tem que fazer a receita igualzinha, tá? Eu sei que muitas vezes a gente pega uma receita da internet e vai fazer igualzinho e não consegue fazer o que a pessoa está dizendo na internet. E isso aí acontece muito por conta das medidas, tá? Mas no normal, você pega uma receita de uma pessoa que sabe que tem credibilidade e você faz certinho. Quando você já tiver uma certa experiência, quando você bater o olho na receita, você vai perceber o que está de errado, tá? E você também vai poder modificar.
Por exemplo, eu pego uma receita e olho, não, tem gordura demais, tem açúcar demais. Mas lá atrás eu não conseguia. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma receita de uma editora Abril, vou falar aqui, da editora Abril, e tinha lá uma colher. Era de quê, meu Deus? Eu acho que era uma colher de essência. Só que lá não especificava. Então eu pensei, ó, uma colher só pode ser uma colher de sopa. Eu peguei a minha colherzinha de sopa medidora e coloquei no bolo de batata. Ficou horrível, ficou horrível. Ou seja, não era uma colher de sopa. Se eu tivesse a expertise de hoje, eu provavelmente ia colocar uma colher de chá, né? Mas na hora de modificar, eu vejo que acontece muita gente faz assim, pega uma receita toda perfeita, ah não, tem muito açúcar, diminui o açúcar. Ah não, tem muita farinha. Aí vai e coloca lá farinha de trigo, por exemplo, integral total. Você precisa conhecer os ingredientes para você conseguir fazer essa substituição. Porque como eu te disse, uma receita de bolo não é simplesmente chegou lá e misturou, não é só ovos e farinha de trigo. Tem uma química por trás, tem uma proporção, sabe? Não é só chegar e fazer. Às vezes pode dar certo? Pode. Eu nunca vi dar certo. Uma vez eu fui fazer um bolo com uma amiga de um bolo de cenoura americano. Ela mudou tudo. Nossa, o bolo dela ficou totalmente diferente do meu. Eu perguntei, ficou bom? Eu gostei. Eu queria aquela massa, se ela tivesse feito exatamente. Então, assim, para você mudar os ingredientes, você precisa ter uma certa experiência e você tem que conhecer muito bem aquela receita, tá? Não substitua ingredientes sem saber exatamente a função dos ingredientes, tá? Eu lembro que eu tava. Já vai eu com outra história, né? Porque é muitas histórias dessa parte de substituir ingredientes. A minha prima fazia ali o bolo, ela fazia igualzinho. Ela é bem Caxias, assim, igualzinho a mim. Fazia bem certinho. Aí passou lá quase um ano, aí um dia ela veio me perguntar. Ela falou assim, Bel, todas as vezes que eu faço o bolo, eu acho que ele ficou doce demais. Aí eu falei, estranho, porque os meus bolos, eles não são doces. Aí eu falei assim, quanto é o açúcar que você está usando? Ela falou, estou usando a mesma quantidade. E aí depois ela me disse que, na verdade, ela estava medindo na xícara e ela estava colocando o açúcar granulado, o cristal. E aí eu realmente fiquei sem saber, mas como? Aí eu sugeri a ela que diminuísse 20% da quantidade de açúcar. E depois eu procurei uma pessoa, uma expertise, né, que na época sabia mais do que eu. E aí ela me disse, ela falou assim, não, Sibeli, na verdade o grão de açúcar cristal, ele adoça um pouco mais do que o refinado, mas isso aí é quase imperceptível. Então, assim, como ela já estava ali acostumada a fazer bolo, então ela percebeu, ou seja, ela não mudou a receita. Ela perguntou a alguém que provavelmente sabia mais do que ela, e eu falei, não, 20%, você precisa ali igualar a quantidade do açúcar, porque se você diminuir muito a quantidade do açúcar numa receita, porque você supõe que está muito, muito doce, você vai desestruturar o bolo, tá? Porque todos os ingredientes do bolo, ele faz sentido ali dentro. Ontem eu estava fazendo um bolo aqui, por algum motivo eu não coloquei os ovos. Aí o bolo cheirou. Quando eu abri o forno, o bolo diminuiu. Falei, que estranho. Será se foi a tapioca? Será se foi isso? Não. Aí eu fiquei, não, isso é alguma coisa de estrutura. Aí eu falei, já sei, foi os ovos. Aí fui contar os ovos, realmente eu não tinha colocado os ovos. Eram 5 ovos e não tinha ovo nenhum, é claro que deu errado. Então, saiba cada função de cada ingrediente para que você consiga mudar a receita com segurança. Se você não tem essa segurança, é melhor você não mudar. Outra coisa é em relação à validade dos ingredientes, principalmente o fermento, né? Pra gente que faz bolo todo dia, quase nunca vence, né? Mas assim, se a gente está fazendo um bolo uma vez, de vez em quando, então preste atenção em relação ao fermento, testa ele na água. Tem que ser com água quente? Não, faz na água fria, que ele se desenvolve também na água fria. Se ele se desenvolveu na água fria, imagine na água quente, imagine no forno. Então, assim, preste atenção em relação ao fermento e também ao óleo, né? Às vezes a gente fica ali com o óleo parado, ó,
E aí, quando vai usar o óleo tá com cheiro forte, tá pegajoso, né? Não tá legal. Então, observa. A farinha de trigo também, observa a validade. A validade para o alimento, ela é muito importante mesmo. Não usa ingredientes vencidos. Primeiro, porque não funciona, e segundo, porque você pode passar mal ou deixar o seu cliente em situação difícil também. Outra coisa é bater demais os ingredientes. Bater demais os ingredientes. Eu já contei essa história aqui, vou contar novamente. Uma vez eu cheguei para minha sogra e ela tava batendo as claras em neve ali desesperadamente, batia, já tava rachando a clara em neve. Eu falei assim: por que que tu tá batendo tanto a clara em neve? Claro que eu não ia dizer que tava certo ou tava errado, né? Porque a experiência dela é muito maior do que a minha, mas eu queria saber o porquê. Ela falou: não, porque minha mãe me ensinou assim, eu faço assim, tá bom, tudo certo. Só que acontece, se você bate demais uma clara em neve, ela vai perdendo umidade, né? Ela vai perdendo ar, ela vai ficar dura. E aí, quando você vai misturar com a farinha de trigo, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Então, assim, você não pode bater nenhum ingrediente demasiadamente. Por exemplo, se eu tô te mandando lá bater a manteiga com açúcar, você só vai bater de 10 ou de 5 a 10 minutos, se for numa batedeira elétrica. Você não vai bater mais porque o tipo de emulsão vai ser diferente. Por exemplo, um típico, bateu demais o chantilly de verdade. O que é que vai acontecer? Vai virar manteiga. E não é a manteiga que você quer, né? Você vai pegar o creme de leite e vai bater para virar chantilly. Se você bater demais, vai virar manteiga. Se o seu objetivo era virar manteiga, então você vai bater até virar manteiga. É possível que se você bater demais a manteiga, ela não vai ficar naquela textura que você desejou. Então, assim, tudo tem que ser na sua medida certa. Não bata demais. Por exemplo, os bolos de método direto. Você não precisa ficar 15 minutos batendo os ovos com o açúcar. Ou os ovos, o óleo, o açúcar. Você não precisa. Você bate ali no máximo 3 minutos e tá ótimo. E você não pode bater a farinha de trigo. Por quê? Para não desenvolver o glúten. Sibeli, o que é glúten? É a proteína da farinha de trigo. Quem precisa disso aí são os padeiros, não os confeiteiros. Então, assim, tenha muito cuidado quando você vai bater demais qualquer coisa dentro da confeitaria ou dentro só da gente que faz bolo, tá? Não precisa de ficar no desespero batendo demais. Nem bater ovos demais para tirar cheiro de ovo, isso não existe. Bater farinha de trigo, bater fermento. Por que eu não gosto de usar o açúcar cristal? Porque ele vai demorar demais de se dissolver com a manteiga ali, então eu vou ter que bater muito. O bolo fica muito fofo, mesmo que seja um caseirinho, ele vai ficar tão fofo que ele vai ser impossível tirar da forma. Quando eu jogar ele para tirar da forma, mesmo ele estando morno, ele vai quebrar. Eu te digo, sabe por quê? Porque é experiência própria. Ah, deixa batendo aí, eu quero um bolo de laranja bem fofão. Só que aí na hora que vai virar ele tá muito fofo, então tem que ter muito cuidado com essa questão de bater muito, tá? Fica atenta com isso. Nunca, eu tô vendo aqui que eu escrevi, nunca bata tudo no liquidificador, tá? O importante, você tem que pensar o seguinte: o que é importante bater? No método cremoso, o importante é você bater ali a farinha de trigo, ou o açúcar com a manteiga. Pronto, botou os ovos, é só envolver. No método direto, você vai bater ali os líquidos, você vai bater ali no máximo 5, de 3 a 5 minutos, depois você vai colocar a farinha de trigo, não vai colocar a farinha de trigo dentro do liquidificador. Sibeli, eu quero botar, o que é que eu faço? Não quero sujar mais nada. Vai pulsando, pulsa e dá tudo certo, não fica batendo demais. E no método espumoso, você não pode bater demais as claras, né, principalmente. Então, fica atenta com isso. Outro problema que nossa, é assim, é muito difícil. É assar demais, né? Imagina, o gás caro desse jeito. Tem gente que adora assar bolo demais. Não assa o bolo demais. Porque imagina, quando você coloca uma água no fogo, o que é que acontece? Vai ficando tempo ali, vai ficando, e vai acontecendo o quê? A água vai secando. O bolo é a mesma coisa. Você coloca o bolo no forno, você tem ali a gordura que vai secando, você tem ali a água da manteiga, das claras, né? De tudo. E aí você vai deixar ali muito tempo, né? Eu quero ele bem assadinho, porque eu gosto dele coradinho. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai ressecando. Se ele vai ficar ressecando, você vai precisar
usar mais calda, ele vai ficar quebradiço e ele vai murchar. Então, o certo é você colocar naquela temperatura e naquele tempo correto do bolo. Normalmente, o bolo, exceto os bolos regionais, que às vezes demoram 1 hora, normalmente os bolos vão ali de 35 a 45 minutos, tá? Se o seu forno tiver numa temperatura adequada. Então, assim, não assa muito tempo o bolo, não é legal. Você vai assar um brownie, você não pode de jeito nenhum assar muito. Você vai assar um cookie, você vai assar um bolo pão de ló, por exemplo, um chiffon, você não pode assar demais. Nem de mais, nem de menos, lógico. E o nosso nono erro, finalmente chegamos, é o apressado come cru. Eu vi isso num blog ali de uma confeiteira que eu sou fã. O apressado come cru. A confeitaria, ela é paciência, né? Você precisa fazer tudo com tempo. Você não pode assar, cortar, rechear e decorar tudo na mesma hora dentro da confeitaria. Você precisa de um tempo. Tudo precisa de um descanso. Tem um tempo para assar, tem um tempo para descansar, tem um tempo para tudo. Por exemplo, eu estou fazendo um bolo de tapioca. Eu sei que esse bolo, ele precisa primeiro hidratar a tapioca, aguardar ali 20 minutos, 30 minutos, para depois eu dar seguimento na receita. Eu preciso descascar o coco, então tudo é com muita paciência, com muito planejamento. Então as pessoas, elas querem entrar numa cozinha e já querem que tudo saia pronto, como um passe de mágica. E não é assim. Tudo dentro da confeitaria é um processo. É um processo também de observação. Você precisa observar o que está acontecendo. É você bater um buttercream aqui e você saber o que está acontecendo a cada momento que aquela batedeira está funcionando, né? Você saber que você vai ligar a batedeira, ela vai jogar o açúcar e a manteiga do lado das paredes do bowl, e aí depois você tem que vir lá na paciência, você desliga a batedeira, você vai lá com espátula. Então, tudo é no tempo. Você olhar, não, eu quero meu bolo agora, aí o bolo não tá bom, aí você abre o forno, o bolo murcha. Então, assim, faz tudo com tranquilidade, faz tudo no seu tempo, vai vendo o que foi que você errou. Por exemplo, ontem eu errei, né? Uma loucura, 10 horas da noite, eu aqui fazendo as coisas, eu tava fazendo aqui 15 bolos. E aí, não sei por quê, eu não peguei os ovos, eu simplesmente esqueci dos ovos. A massa tava bem fofa, eu nem imaginei, né? Mas aí eu fiz o quê? Eu respirei um pouco, o que foi que eu fiz de errado? Ah, eu fiz de errado, eu fui lá, contei, foram os ovos. Então tá bom, esse bolo não tem jeito, eu não vou nem comer, só que não, eu não vou nem comer esse bolo. Ele não serve, tá? Então, assim, observa qual é o erro para você conseguir resolver. Desde quando eu comecei a estudar gastronomia, que eu comecei a estudar confeitaria, eu sempre digo, a pessoa que sabe, não é a pessoa que executa, a pessoa que sabe executar, é aquela que sabe resolver o problema, né? Porque assim, fazer um bolo, todo mundo faz, às vezes dá super certo. Mas resolver o problema, saber onde errou, é muito mais difícil. Então, assim, fica atento no que está acontecendo dentro da sua cozinha, tá bom? O que mais que eu tenho para te dizer? Tenha paciência e controle a sua ansiedade, que o seu bolo vai sair muito lindo, muito gostoso e você vai ter muito sucesso. Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. Foram 9 erros e eu vou recapitular esses 9 erros, tá? Vamos lá. Então, o principal os 9 erros foram: erro nas medidas, erro na temperatura, erro nos utensílios, erro na hora de desenformar o bolo, erro na substituição de ingredientes, erro de não verificar a data de validade, erro de bater demais os ingredientes, assar demais o bolo e a falta de paciência que as pessoas têm dentro da confeitaria. Então, esses foram os 9 erros que eu decidi passar para vocês. Um beijo, tudo de bom para você, fique aqui comigo. Se souber de alguém aí que está precisando ficar atento em relação a esses erros, passa essa aula para ela, tá bom? Ou para ele, você que sabe. Um beijo, tchau, obrigada!